Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje com o Ricardo Costa, da Locker. Olá, Ricardo, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite Eu é que, para falar mais um bocadinho sobre a Locker. eu é que agradeço a tua disponibilidade. Começo por te perguntar quem é o Ricardo e como é que surge a Locker. Ahm, qual é que foi o trajeto que vos trouxe até aqui? Começando do início, não é? Uma vez que o percurso já vem, o percurso profissional nesta área já vem e já é anterior à criação da própria Locker, não é? Sim, sim, o percurso profissional nesta área já começa, já lá vai há uns anos largos. Eu já tento não contá-los, mas já há mais de 20, diria talvez 21 ou 22, e na realidade começa em 99, quando eu estava no terceiro ano da licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos na Universidade do Minho, e quando recebi o primeiro convite, na altura até no âmbito de uma unidade curricular chamada Criptografia Aplicada, e recebi o primeiro convite da Sociedade Interbancária de Serviços para fazer um projeto para eles, com uns dispositivos móveis que estavam a surgir na altura, diz que se chamavam as Palms, ou seja, que eram se calhar os precursores daquilo que hoje em dia são os telemóveis, e que não dava para fazer grande coisa, a não ser tirar notas, mas que foi uma evolução gira. Depois, mais tarde, acabei por ingressar na CIBS em 2000, se não me engano, 2000 ou 2001, já não sei ao certo, no grupo de trabalho de certificação digital que existia dentro da Sociedade Interbancária de Serviços, onde trabalhámos em alguns projetos relacionados com pagamentos, como o MBNet, que hoje é mais conhecido como o MBWay, como a porta moedas multibanco, que hoje não é muito conhecido, mas que no início da década de 2000 foi um sistema de pagamentos de bastante utilidade em Portugal. Eu recordo. E que, okay. Era a forma dos pais muitas vezes controlarem a, a- a- Exatamente. a distribuição da mesada aos filhos, não é? Exatamente. Teve uma utilização bastante intensiva durante alguns anos, depois acabou por, por motivos que não estavam diretamente relacionados com o sucesso ou insucesso da solução. Pronto, e foi por aí. Mais tarde fui uma das pessoas que ajudou a criar a Multicert, que ainda hoje em dia é uma empresa bastante conhecida a nível nacional e também internacional, onde trabalhei com projetos como a marca de dia eletrónico, como o cartão de cidadão, com o qual até ainda colaborei bastante recentemente, embora debaixo de um outro chapéu, mais recente, debaixo do chapéu do Inesctec, com Diário da República Eletrónica, ou seja, uma série de projetos, quer nacionais, quer internacionais, de relevo, e que andavam sempre muito de volta da, da gestão da identidade física, ou da interligação da identidade física com o mundo e também com o mundo digital. Saí da Multicert em 2004 ou 2005, por aí. Na altura saí porque foram uns anos muito, muito povoados, ou seja, foram uns anos muito ativos, que acabou por se tornar cansativo, e achei que precisava de descansar algum tempo. Na altura também estava a pensar em casar, ou seja, havia ali uma série de situações que me levaram a achar que precisava de fazer um cool down de um ano, mais ou menos, era essa a minha ideia. Acabou por não acontecer, porque depois de sair surgiram várias propostas imediatamente, quando souberam que eu ia sair. Eu não aceitei nenhuma proposta, mas aceitei um desafio da altura do Politécnico do Porto para ir lecionar 4 horas num curso de uma pós-graduação de Segurança Informática no ISEP. Hum. E eu disse, ok, isto deve ser giro, vamos experimentar. Gostei bastante, achei interessante. Ao mesmo tempo também estava a tirar o meu mestrado em redes e serviços de comunicação, achei aquilo interessante e depois acabei por ser convidado pelo Politécnico para lecionar numa escola, numa das suas 7 escolas, que era a Escola de Tecnologia e Gestão, no curso de Engenharia Informática. E disse, ok, vou experimentar isto. Foi engraçado que era daquelas coisas que eu dizia quando andava na universidade que não queria ser professor. Mas pronto, decidi experimentar ser professor, neste caso do ensino superior público, e gostei bastante. Pronto, na altura não era, comecei a assinar com um horário completo, gostei bastante da experiência. Fui docente durante mais ou menos um ano, mas depois rapidamente fui convidado para ser subdiretor e depois mais tarde vice-presidente, o que acabei por sair relativamente rápido da docência e passar para um cargo de gestão dentro
dentro da segunda maior instituição de ensino superior público do país, o que me abriu uma série de conhecimentos de funcionamento de instituições a este nível, de grandes orçamentos e esse tipo de situações que até aí não eram do meu conhecimento, ou não fazia parte daquilo que eu fazia no meu dia-a-dia, tendo um background mais técnico e mais ligado à informática, até mais ligado à administração de sistemas, que era aquilo que eu gostava de fazer. Foi uma experiência gira, que durou 7 anos. Durante esse tempo aproveitei para tirar o meu doutoramento em inteligência artificial, que era algo que eu queria fazer, queria aprender, ver como é que funcionavam outras áreas diferentes daquilo que era o meu dia-a-dia normal, até que em 2012, mais ou menos, se não me engano, disse, ok, quero fazer coisas diferentes, ou seja, não quero continuar este percurso, que não deixa de ser um percurso político, não é? Quer dizer, quando és vice-presidente de uma instituição, ou de uma unidade orgânica de uma instituição tão grande, não deixa de haver muita política misturada no assunto. Eu não queria continuar aquele percurso e disse, ok, vou passar a ser novamente só docente e vou ver que outras coisas consigo fazer em paralelo à docência. Nessa altura também começou a vir alguma saudade dos tempos da Multicert e dos tempos da Cibes e das pessoas com quem trabalhei nessa altura e que nós gostamos bastante de trabalhar juntos. E começou a surgir aí algumas ideias de porque não criar algo, uma empresa onde nós pudéssemos trabalhar todos juntos outra vez, okay? As pessoas que éramos amigos e que gostávamos de trabalhar juntos, como é que nós conseguimos trabalhar todos juntos outra vez? Começou a haver ali uma maturação do que é que seria, o que é que não seria, houve algumas experiências e acabamos por mais tarde criar a Locker. Okay? Antes houve uma outra empresa que se chamou Quality Attribute, a Quality Attribute depois teve uma outra empresa que se chamava Valloc, que acabou por ser adquirida pelo grupo Trivalor, e a Locker acabou por ser em 2015 a empresa que nós criámos, com o objetivo primário de trabalharmos juntos, um conjunto de pessoas que gostávamos de trabalhar juntos, e com um objetivo secundário de ver o que é que queremos fazer e em que área é que queremos fazer. Pronto, depois, nessa altura estavam a aparecer os N26, os Revoluts, os Monstros, toda esta nova banca, se quisermos, muito mais digital, e começámos a achar que havia ali espaço para criar algum tipo de solução que ajudasse a banca mais tradicional, que era uma banca que nós conhecíamos bem todos, porque tínhamos trabalhado com eles durante muitos anos, a combater, se quisermos, ou não tanto combater, mas a competir com estes novos bancos no mundo digital, porque vimos logo que ia ser uma dificuldade que eles iriam ter. Pronto, então foi aí que nasceu a criação da Locker, começámos a olhar para a criação de uma plataforma que permitisse ajudar a banca tradicional a competir com estes novos bancos, ou com estes bancos mais digitais. Ou seja, quando nasce, habitualmente as empresas nascem com um propósito, um projeto em específico, nasce de uma ideia em específico. No vosso caso, acabou por ser um pouquinho diferente, não é? Ou seja, havia um grupo de amigos que eram também as colegas, não é? E que no fundo houve o interesse, quer dizer, do vosso lado, de se juntarem para perceber, e depois sim é que foram perceber que mercado é que havia, não é? Criaram a empresa, sim. Imagino que sabiam que já estariam ligados, até porque o vosso percurso cruzou-se, não é, na Cibes, portanto seria sempre, em princípio, dentro desta área, não é? E esta até era uma das questões que eu te queria fazer. Quando digo desta área, digo, e vocês são uma das referências do setor das fintech, não é, em Portugal, e são até das mais antigas. Já agora, para ajudar também as pessoas a perceber, o que é concretamente o setor das fintech? Qual é que é o propósito? Quer dizer, no fundo, como é que poderias clarificar este conceito de fintech, onde vocês se inserem? Sim, fintech advém de financial technology, ok? E tipicamente está relacionado com a criação de tecnologia para o setor financeiro.
tecnologia é esta para o setor financeiro que pode ter muitas vertentes diferentes e muitos objetivos diferentes. Se nós virmos, a maior parte dos novos bancos, dos Challenger Banks, sejam eles os Revolut, os N26, os Monzo e todos os outros, também são chamados de fintech. Okay? E o que eles estão a fazer estão a utilizar a tecnologia para criar disrupção na forma como a banca, neste caso deles, interagem com o cliente numa lógica de digital first, se quisermos, inexistência de balcões, tudo digital. Okay? É uma forma de fintech, ou seja, utilizar a tecnologia no mundo financeiro. Há outras formas de fazer fintech, que é não tanto criar disrupção fazendo concorrência ao setor financeiro tradicional, mas mais criar tecnologia que possa ser vendida ou fornecida ao setor financeiro mais tradicional para que eles próprios se possam atualizar e trabalhar neste novo mundo digital. Mas anda sempre muito de volta disto, ou seja, empresas que de alguma forma criam tecnologia com um foco específico de ser utilizada no setor financeiro, ou para criar disrupção e concorrência, disrupção nos pagamentos, disrupção na forma de funcionamento, qualquer outro tipo de disrupção, ou para que essa tecnologia possa permitir que o próprio setor financeiro, inclusive a banca mais tradicional, possam melhorar a sua forma de interagir ou os seus processos internos ou a forma de interagir com os seus clientes. Certo. No fundo, vocês percebem com a existência desses primeiros bancos digitais que a nossa banca iria ter dificuldade, não é? Porque era ainda muito tradicional na altura, portanto que iria ter a necessidade de se digitalizar, não é? No fundo é isso. Ou seja, vocês nascem com esse objetivo, mas têm vindo depois, uma vez dentro da banca, digamos assim, prestando serviços e desenvolvendo soluções dentro da banca, a alargar a vossa oferta, certo? Ou seja, podes-nos explicar aqui um pouquinho melhor daquilo que concretamente vocês fazem dentro entre aspas, do sistema bancário? Sim, o que nós criamos, ou seja, quando nós começámos a ver a necessidade da migração de uma série de soluções que os bancos fornecem aos seus clientes para o mundo digital, começamos a ver que a maior parte, fornecer estas soluções do mundo digital não passa só por digitalizar ipsis verbis aquilo que fazem no dia a dia. Há outros preponderantes que têm que ser tidos em consideração. Vou dar alguns exemplos para ser mais concreto. Hoje em dia é relativamente fácil e normal, até em Portugal, noutros países vai caminhando para a mesma facilidade, mas não é assim em todo o lado, fazer uma abertura de uma conta online, ou seja, ir a um banco, inclusive é um banco mais tradicional, e algures na página web do banco diz, para se quiser tornar cliente, clica aqui neste botão. E consegues em alguns minutos tornar-te cliente do banco, abrir uma conta, ter um IBAN, ter acesso ao home banking e começar a usar essa conta bancária. Há uns anos atrás isso não era possível, ou seja, tu se querias ter uma conta bancária tinhas que ir a um balcão, ou seja, e tinhas que ir a um balcão e tinhas que prever uma série de horas do teu tempo para chegar a esse balcão, interagir com uma pessoa, recolher uma quantidade enorme de papelada, assinar esses papéis, preencher, validar, ou seja, é um processo bastante time consuming, se quisermos. Quando chegaram os bancos, estas fintechs que são bancos mais recentes, estes challenger banks, e eles começaram a introduzir formas de abertura de conta que tu, com um telefone, com um computador, conseguias abrir em 5 ou 10 minutos, sem sair do teu sítio. Para tu construires algo deste género, normalmente requer interagir com um conjunto muito diferente de tecnologias, ok? Porque para fazeres uma abertura de conta online há todo um procedimento que tens que seguir, que está regulado pelo Banco de Portugal, pelo Banco Central Europeu, pela European Bank Authority, e até inclusive pela regulamentação EIDAS, ou seja, há uma série de passos que têm que ser feitos para termos a certeza que estamos a falar com a pessoa certa, ou seja, que a pessoa que está a abrir a conta, primeiro, que é mesmo sua intenção abrir a conta, que não está a
abri-la porque alguém está a obrigar a que essa conta seja aberta. Segundo, que estamos a falar com a pessoa certa, a fazer uma verificação remota da identidade dessa pessoa. Terceiro, aferir uma série de situações, de regras que estão em vigor, como questões relacionadas com anti-money laundering, ou seja, branqueamento de capitais, verificar que não é uma pessoa publicamente exposta, ou uma pessoa politicamente exposta, verificar que não é uma West person, ou seja, que não é uma pessoa com registro nos Estados Unidos, ou seja, há uma carrada de verificações que é necessário fazer para permitir que essa pessoa possa abrir uma conta bancária, por exemplo. Que tipicamente, tudo isto tipicamente era feito fisicamente no balcão, durante a relação entre a pessoa e o operador que estava no balcão do banco a fazer esta situação. Para tu montares isto no mundo digital, tens que interagir com uma muito grande panóplia de fornecedores de serviços. Okay? Para uma empresa tecnológica como um Challenger Bank, interagir com muitos fornecedores de serviços não é problema. É o seu DNA, é o seu dia-a-dia, ou seja, é usar APIs, SDKs, todas estas situações, que é aquilo que estes fornecedores fornecem e que tu integras nos teus sistemas, falas com eles e tudo corre bem. Okay? Um banco tradicional não é uma empresa tecnológica, é um banco. Ou seja, o seu foco não é tecnologia, o seu foco é produtos financeiros e gerir dinheiro. Por isso, para um banco tradicional, interagir com 4, 5 ou 6 diferentes providers que vão fornecer diferentes bocadinhos de uma solução que tu tens que construir para permitir fazer um onboarding de um utilizador final, é uma tarefa muito complexa. Porquê? Porque a forma como eles funcionam, por exemplo, só para contratares um fornecedor tens que fazer logo um request for information, depois tens que fazer um request for proposal, depois recebes as propostas, escolhes o quem ganha, depois tens que fazer uma sessão de procurement em cima de quem ganha, depois tens que ter compliance a validar se esse fornecedor pode ser fornecedor do banco, depois tens a área de cybersecurity do banco que vem verificar se cumpres com todos os requisitos de cibersegurança do banco, depois tem a área de infraestrutura que vem verificar se cumpres com todos os requisitos de infraestrutura do banco, ou seja, há toda uma panóplia de requisitos para ser fornecedor de um banco que demora um tempo, e este tempo estamos a falar 3 meses, 6 meses, 9 meses, só para conseguir ser fornecedor. Um fornecedor. Se tens que ter 5 ou 6 diferentes, isto é uma carga enorme para te conseguires ultrapassar todos estes passos e passado 9 meses ainda não começaste a produzir nada, estás ainda só a angariar as empresas que te vão fornecer o tipo de serviços que tu precisas para construir um simples botão do ponto de vista do utilizador, que te permite fazer uma abertura de conta online. Ora, numa startup e numa fintech nada disto acontece, né? Numa startup tudo isto é decidido em minutos em cima de uma mesa, mas numa empresa grande e num banco tradicional não é assim que acontece, porque há muito mais a perder se alguma coisa correr mal do que numa empresa recém-criada, normalmente, ok? E nós começamos a ver, o que nós gostaríamos de fazer é porque é que nós não criamos uma solução que chegamos junto de um banco tradicional e dizemos, olha, se quiser fazer isso, só tem que contratar a nossa solução. Não tem que se preocupar com mais ninguém, não tem que se preocupar com outros fornecedores, não tem que se preocupar com nada. Nós fornecemos a solução chave na mão, só tem que decidir no seu site onde é que quer ter o botão a dizer abrir conta online, e a partir do momento que o cliente clica no abrir conta até ao momento em que a conta está aberta, nós tratamos todo o processo. Nós fazemos tudo e é tudo um problema nosso, entre aspas. Okay? Pronto, e foi assim. Ou seja, começamos a apresentar ao primeiro cliente, correu bem, eles acharam que ok, isto é mesmo o que nós precisamos, que soluções é que vocês têm? Nós às nossas soluções chamamos jornadas, ou seja, nós temos jornadas, temos uma jornada de abertura de conta, por exemplo, em que tem 6 ou 7 passos diferentes, que interage com outros providers, tem coisas que foram feitas por nós, coisas que não foram feitas por nós, tem um back-office onde é possível acompanhar a jornada do cliente, seja, tudo aquilo que é necessário para o banco poder saber o que é que está a acontecer, para o cliente final saber o que é que está a acontecer e para chegarmos ao resultado pretendido, que é permitir que um cliente abra uma conta. Pronto. Foi assim que nós começamos. Esta foi a nossa primeira entrada no mercado em 2017. Entretanto, muito evoluiu. Hoje em dia, a plataforma o conceito é o mesmo, ou seja, nós continuamos a ter uma plataforma que permite que esta jornada de abertura de conta funcione.
Na realidade, o que nós temos hoje são muito mais jornadas, porque temos não só a jornada de abertura de conta, mas também temos a jornada de contratualização de crédito, temos a jornada para pedir um cartão de crédito, temos a jornada para fazer a atualização de dados de cliente, temos a jornada para fazer um crédito ao consumo, temos a jornada para fazer recuperações de acessos em canais digitais, temos a jornada para fazer uma associação de um novo dispositivo a um canal digital, temos uma jornada para fazer uma prova de vida, ou seja, tudo são jornadas que nós entregamos chave na mão, numa lógica end-to-end, de soluções que existiam no balcão e que agora há a necessidade que elas também existam digitalmente. Em cima disto, o que nós garantimos, ou o que nós também temos, é um departamento de compliance que vai garantir que estas jornadas cumprem com a legislação, ou seja, que houve uma transição daquilo que existia no mundo físico para o mundo digital, adaptado para tentar simplificar o máximo possível esta jornada no mundo digital, mas, ao mesmo tempo, cumprindo com toda a legislação em vigor, quer a nível europeu, quer a nível do país em que estamos a fazer o deploy desta jornada, e hoje em dia até já fora da Europa, onde já temos clientes. Isto, sim, de uma forma mais em português, se quisermos, é um bocadinho o que nós na Locker fazemos e o que nós na Locker entregamos aos nossos clientes. Uma das principais áreas que imagino que atualmente sejam prioritárias neste setor e para onde se está a caminhar muito no desenvolvimento de novas soluções é precisamente a cibersegurança, não é? Que dizias há pouco. Porque, de facto, hoje em dia, e estando todo este processo bancário digitalizado, é mais fácil, aliás, habitualmente é já corrente, e não sei se vocês também apoiam o banco nesta componente. Portanto, há uma forma de fraude bancária, não é? Através dos sistemas de phishing, que já se começa a ver cada vez mais frequentemente, ou seja, eu pessoalmente conheço tanto pessoas como empresas que já foram alvo deste tipo de sistemas de fraude. Vocês também Sim. atuam, também são, no fundo, o braço armado da banca no desenvolvimento de soluções que os proteja deste tipo de ataques, no fundo, de ciberataques, não é? Como habitualmente se designa. Não é a nossa área. Ou seja, nós somos muito focados na verificação e autenticação da identidade digital do utilizador final. Ou seja, nestas jornadas que nós estamos a fazer e que entregamos ao banco, o que nós aferimos ao longo da jornada é que estamos sempre a falar com a pessoa certa, ok? Mas para um fim específico, ou seja, estamos a falar com a pessoa certa para o fim da abertura de conta, ou estamos a falar com a pessoa certa para o fim de obter um crédito ao consumo, ou estamos a falar, ou seja, fazemos esta aferição e esta avaliação e esta verificação de identidade, esta autenticação da identidade e afins para o fim específico daquela jornada, ok? Não fazemos soluções, e isto é um produto, ou seja, para nós isto é um produto, é uma plataforma, é igual para todos os bancos, todos utilizam a mesma plataforma, o mesmo produto, para aqueles fins específicos. Não fazemos serviços de cybersecurity, ou seja, não somos uma empresa de segurança no sentido lato da palavra, ou seja, em que fazemos pen testings, em que fazemos análises de vulnerabilidades, em que fazemos serviços de detecção de fraude, isso já nem são tanto empresas de cibersegurança, já são mais empresas fraud-oriented, como por exemplo a Fidzai e outras, ou que fazemos análise de phishing, não é a nossa área de atuação, ou seja, não é que não soubéssemos, porque grande parte da Locker, o background das pessoas é de segurança e já fizeram isso no passado, sim, mas não é esse o foco de trabalho da Locker, ou seja, não é isso que nós fazemos na Locker e não é esse tipo de serviços que nós vendemos ao setor bancário. Mas se puder pegar só aí num pontinho que tu disseste, sim, claro. Tu disseste que os bancos estão bastante digitais. Sim e não. Se pensarmos um bocadinho, nós hoje conseguimos interagir ou fazer vários tipos de operações bancárias no home banking do banco, que normalmente estão relacionadas com pagamentos, transferências, pagamentos de serviços, ou seja, coisas que movimentam dinheiro, ok? Mas, quando querem fazer algo, quando normalmente se quer fazer algo um bocadinho mais complexo, às vezes coisas tão simples como pedir um cartão de crédito, é necessário ir ao balcão.
seja, no home banking não existe forma de pedir um cartão de crédito, na maior parte dos sítios. Okay? Ou até se existir forma de pedir o cartão de crédito, que pode pedi-lo no home banking, mas tem que ir ao balcão assinar um papel ou um documento. Mas Okay? por questões de segurança? Isso acontece por questões de Não, segurança? não, porque a forma não tem a ver com questões de segurança, porque esse é o problema que nós resolvemos, ou seja, nós permitimos que isso possa ser feito no balcão. Tem a ver que os home bankings e a forma como a interação digital entre a banca tradicional e o utilizador nasceu, e a forma como foi criado um home banking para consultar saldos, para fazer download de documentação, para fazer transferências bancárias, pagamentos de serviços e afins, foi sempre tudo muito focado na componente de dinheiro e ou pagamentos. Nunca foi muito focado na componente de serviços. Porquê? Também porque não havia soluções tecnológicas que permitissem que isso acontecesse. Os departamentos de compliance diziam sempre, não, a pessoa tem que assinar um documento. Ok, mas pode ser assinado digitalmente? Não, tem que ser assinado em papel. A lei não permite que seja assinado digitalmente. Mais recentemente já permite, mas há sempre uma demora na adoção deste tipo de novas tecnologias em setores tradicionais. E é aí que nós entramos. O que nós fazemos nós mostramos que é possível fazer, a legislação já permite que seja feito, inclusive até comprovamos, e às vezes até temos discussões com os departamentos de compliance, onde nós demonstramos que, não, a legislação diz isto e nós cumprimos desta forma, por isso é possível de ser feito. Hoje em dia é mais fácil, porque como temos já muitos bancos como clientes, basta dizer, não, é possível que o banco A ou B faz isso trabalhando connosco, okay? Por isso é mais fácil de demonstrar que é possível. Mas no início era muito mais difícil convencer um banco tradicional que não tinha este tipo de processos digitalizados, eram todos ao balcão, de que era possível de tornar estes processos digitais e remotos. Certo. Sim, e quer dizer, nos últimos, talvez 10 anos, na lógica do consumidor, não é? Aqui falo na lógica do consumidor, tem havido uma evolução bastante rápida no setor bancário, não é? Quer dizer, muita gente hoje em dia, quer dizer, já não vai ao banco simplesmente, não vai ao banco fisicamente, não é? Porque consegue fazer tudo ou praticamente tudo do ponto de vista digital. Isto no fundo é acompanhado, não é? Quer dizer, a própria estrutura bancária ao longo dos últimos anos perdeu, quer dizer, os bancos são cada vez mais lean, no sentido de que são cada vez mais eficientes, têm cada vez menos pessoas, porque de facto há uma série de tarefas que antigamente fazer uma simples transferência, se calhar as pessoas iam ao banco fazê-lo, hoje em dia, quer dizer, faz no telefone, quem diz uma transferência, diz pagamento, quer dizer, isto depois já estamos naquela fase em que é um bocado em função do gosto de cada um, não é? Há pessoas que, sobretudo se calhar as pessoas com mais alguma idade, quer dizer, fazem questão de ir ao banco, trazer o papelinho, o extrato, quer dizer, mas para conferir se as contas se está tudo direitinho, etc. Mas isso hoje é totalmente dispensável, digamos assim, não é? Ou seja, isto também é uma necessidade, e como dizias há pouco, que neste caso os bancos portugueses, refiro-me aos portugueses concretamente, porque é mais a nossa realidade que conheço melhor, tiveram a necessidade de se ajustar porque ter como concorrentes uma Revolut, por exemplo, que daquilo que sei, do ponto de vista regulamentar, não carecem das mesmas regras do que a banca tradicional, não é? Em solo nacional, porque eles estão registados, no caso da Revolut, salvo erro, ou numa Estónia, ou Lituânia. Lituânia, não é? E, portanto, há uma série de coisas que a banca cá tem que atender à regulamentação creio que da CMVM e Banco de Portugal, e que esses bancos digitais não. Ou seja, no fundo, foi uma necessidade, e é uma necessidade de sobrevivência da banca tradicional, digitalizar cada vez mais o seu negócio, não é? No limite, imagino que em poucos anos os balcões para pouco servirão, não é? Porque hoje em dia o que é que um banco faz que uma Revolut não faz, não é?
crédito, por exemplo, a atribuição de crédito, sistema de financiamento, creio que bancos como a Revolut portanto, são só meios de pagamento, etc. Portanto, não tem concessão de crédito. Mas provavelmente também será uma questão de tempo, até seja a Revolut ou seja outra qualquer, poder conceder esse tipo de serviços. Portanto, a banca funciona muito ainda nessa lógica. Mas toda essa jornada, utilizando esse conceito, passará a ser possível, não é? A curto prazo no digital. Possível já é, terá a ver, creio eu, com questões regulamentares, não é? Que era como dizias há pouco. Ainda há bancos que o cartão de crédito não é possível pedir no home banking ou é necessário depois ir assinar um papel. Quer dizer, isso é por uma questão, imagino eu, regulamentar, não é? Portanto, isso é facilmente ultrapassado. Não é, não há nada que a Revolut faça que um banco qualquer possa fazer. Okay? Não há qualquer impedimento regulamentar a esse nível. Nem a regulamentação que a Revolut tem que cumprir é menor ou é mais ou menos do que todos os outros bancos. Okay? Até porque a Revolut é um banco dentro do espaço europeu e como o banco dentro do espaço europeu todos têm que cumprir a mesma regulamentação que é a regulamentação a nível europeu. E por isso essa sensação de que a Revolut não tem que cumprir as mesmas regras que os outros bancos têm que cumprir é uma falsa sensação, não é verdade. Ou seja, não há nada que a Revolut faça que qualquer outro banco nacional ou em qualquer outro país da Europa não o possa fazer. Há algumas pequenas situações, há algumas pequenas nuances, ok? Por exemplo, o que te posso dizer é que, e agora o que te posso dizer é que quando há a transposição da regulamentação comunitária a nível europeu para os países, para cada país, essa transposição, ou seja, quando os países fazem essa transposição, podem fazer algumas pequenas alterações nessa transposição regulamentar. Por isso pode haver aqui 10% de diferenças que fazem com que algumas coisas sejam diferentes, mas nada disso é impeditivo de que as soluções habilitadas sejam as mesmas, ok? Por isso, se algum banco em Portugal ou qualquer outro país da Europa, quiser fazer algo igual à Revolut, basta falar connosco e consegue o fazer sem qualquer tipo de problema e cumprindo com toda a regulamentação em vigor. Porquê que a Revolut aparece, e a Revolut e qualquer um dos outros Digital First Bank, aparecem e de repente criam coisas no mercado que os outros bancos não têm? Essencialmente por uma questão de agilidade. São máquinas muito menos pesadas, muito mais ágeis e aceitam correr riscos, aceitam experimentar para ver se a coisa vai funcionar ou não. Que é algo que a banca tradicional tipicamente não é assim tão ágil. São só máquinas menos ágeis e não é tanto uma obrigada pelo mercado. É quando tem de ser, é só quando tem de ser, ok? Pronto. Por isso, todos estes serviços que existem hoje podem ser fornecidos digitalmente. Praticamente tudo aquilo que os bancos fazem hoje ao balcão pode ser feito no mundo digital. É uma questão de o quererem fazer, okay? É uma questão de quererem apostar nessa evolução como outros estão a apostar. Não vou dizer todos porque não é verdade. Há coisas que não é que não possam ser feitas, mas provavelmente não compensa serem feitas no mundo digital, tal é a pouca quantidade de vezes que aparece num ano algumas situações, ok? E há outras coisas que a legislação não permite, por exemplo, tratar toda a papelada relativamente a um empréstimo bancário, ou seja, a um empréstimo para comprar uma casa, por exemplo. Há ali nuances que hoje em dia ainda não a legislação ainda não permite que seja digitalizado, mas para lá caminhamos. E estamos a falar já de situações muito específicas e muito limites. E quando dizes que as pessoas hoje em dia não vão ao banco, é verdade. Hoje em dia, ou seja, há uns anos atrás, e se calhar até na altura dos meus pais, por exemplo, era quase uma desculpa aceite para não ir trabalhar, dizer, não vou trabalhar porque tenho que ir ao banco. Okay? Hoje em dia não é, quer dizer, ninguém vai dizer, olha, amanhã de manhã eu não venho trabalhar porque tenho que ir ao banco assinar uma série de papéis. Quer dizer, não faz sentido hoje em dia, isso é quase ridículo, não faz sentido. Mas o que é certo é que os bancos só estão abertos nos horários de funcionamento das outras coisas todas também. Por isso, há aqui algum ajuste que é preciso fazer, ou então as pessoas têm que conseguir fazer as coisas à distância ou remotamente. Acho que é esse caminho que tem que ir. E por isso, hoje em dia,
é difícil qualquer pessoa querer ir ao banco, qualquer pessoa parar a sua vida ou parar o seu dia-a-dia para ir ao banco. Esteja a dar de volta tempo de trabalho ou esteja a dar de volta tempo em família, não é? Porque se vais ao banco fazer alguma coisa, estás a deixar de fazer uma outra coisa, seja trabalho, seja família, seja o que for, estás a deixar de o fazer. E é algo que as pessoas hoje em dia não querem fazer, não querem, quer dizer, não estão tão predispostas a ceder parte do seu tempo para situações aborrecidas como essa. E é aí que está a evoluir. E se olhares para a geração ainda mais nova, ou seja, se olhares ainda para as gerações mais novas, tipo para os meus filhos, por exemplo, isto para eles ainda faz menos sentido, não é? Quer dizer, para eles quase nem faz sentido ter contas bancárias. Eles, para que é que precisam de uma conta bancária? Eu só preciso ter um cartão para pagar, não é? Não preciso ter conta bancária para nada. Ou seja, ainda há aqui um maior nível de disrupção que vai existir nos próximos anos e que nós esperamos conseguir ajudar a resolver. E estamos a falar de toda uma camada, uma nova camada geracional que aí vem, que não está habituada a esperar para nada, ok? Por exemplo, hoje em dia, eu vejo quando digo aos meus filhos que antes, ou seja, quando eu tinha a idade deles, para ver qualquer programa na televisão, tinha que esperar, não é? Quer dizer, o programa vai dar amanhã às 10 da noite. Então eu tinha que esperar por amanhã às 10 da noite. Certo. Os desenhos animados davam ao sábado de manhã, não é? Eu tinha que esperar por sábado de manhã para ver os desenhos animados. Hoje em dia, para eles, isso não é assim, não é? Para eles é Netflix, YouTube, é on demand, eles veem as coisas quando querem, à hora que querem. Eles não veem televisão, eles não esperam, eles dizem, mas esperar como assim? Então, não é só ir ao YouTube e escolher, ou não é só ir ao Netflix e escolher. Eu disse, não, isto não havia, não é? Então, mas eu não posso ir coisas como estar a ver um programa na televisão e pôr em pausa. Antes não existia, quando nós éramos novos, não é? Tipo, se saíssemos, deixávamos de ver, não é? Pronto, aconteceu. Estás a ver esta geração toda a interagir com bancos, não é? Dizer, tem que vir cá assinar um papel, tem que vir cá, estão aqui 20 papéis, agora leia isso e assine, mas tem que ir aí, mas tem que esperar, mas há filas. Não, isso não faz parte da vida deles, Sim. Não é? Eu acho que já na nossa geração isso acontece, quer dizer, há uma parte das pessoas que são mais digitais e se calhar há umas ainda mais analógicas, digamos assim, e estão num processo de conversão, ou até não, por opção, mas quer dizer, as próximas gerações mais novas, isso já nem vai haver essa questão de haver pessoal analógico. Sim, não faz parte. Não faz parte da vida deles. E depois ainda há aqui uma outra coisa importante que a partir também faz parte da minha visão. Porquê é que estes challenger banks são tão bem sucedidos? Porque são focados. Eles não tentam fazer tudo. Eles querem ser bons bancos a fazer pagamentos. Ponto. Ok? Ou querem ser bons bancos a gerir relacionamentos com PMEs, como é o caso do Banco TID em UK, que é um banco que só existe para gerir, que todos os seus clientes são pequenas e médias empresas, ponto. Okay? Só aceitam aquele tipo de cliente e são muito focados em ter boas soluções e bons produtos para aquele tipo de clientes. Uma segmentação bem definida. Exatamente, há uma segmentação bem definida e há um foco muito bem definido. E então começam-se a tornar nos melhores naquele foco. E não tentam fazer a evolução tudo. Do mercado, não é? Natural de qualquer mercado. Que é o que eu acho que a banca tradicional também vai ter que olhar. A banca tradicional vai ter que começar a especializar-se. Não vamos poder ter bancos generalistas, do género, eu faço tudo, não é? Porque o que nós vimos é que quando algo é muito generalista, acaba por ser menos bom em tudo e não é bom em nada. Ou seja, a especialização é algo que vai começar a surgir. Vamos começar a ter cada vez mais bancos mais generalistas, mais focados, mais especializados em fazer coisas muito bem feitas, mas só fazer aquilo. Sim, que é a evolução natural do mercado, não é? Como eu dizia há pouco, por exemplo, acontece, isso até tem-se visto nos últimos anos acontecer em Portugal, por exemplo, no setor do turismo, não é? Há 10 ou 15 anos existiam hotéis, ponto, como conceito, não é? Hoje em dia há hotéis de desporto, há hotéis de montanha, há hotéis de praia, há hotéis de negócios, há hotéis associados à cultura, há hotéis associados à música. Portanto, é no fundo a evolução de qualquer mercado, quando começa a amadurecer, tem essa tendência da especialização, depois cada um vai se especializando
num nicho de negócio. E essa questão desse banco que está no Reino Unido segmentado para as PMEs leva aqui a uma questão que eu ia falar há pouco. Também havia, e se calhar ainda há, muito aquele conceito do empresário ir ao banco pessoalmente, fazer relação, porque depois o financiamento, há 20 anos atrás, dependia um pouco disso também, ou seja, havia a intervenção humana na decisão se depois aquela pessoa, aquela empresa, teria ou não o seu crédito aprovado em função, muitas vezes, do feeling de que se a pessoa poderia ou não, pessoa ou empresa poderia ou não pagar aquele empréstimo. Hoje em dia isso não existe, não é? Isso é uma utopia, ou seja, hoje em dia quem decide, imagino eu que seja um algoritmo qualquer que vai relacionar uma série de variáveis e que vai ou não concessionar a questão do crédito, não é? Ou seja, também havia essa, e há, mas está, a meu ver, cada vez mais a desaparecer, essa necessidade de ir da relação pessoal para esse fim, que acredito que um banco desses, um banco especializado em PMEs, por exemplo, tem a tal jornada toda digital e já não há essa intervenção propriamente humana na medida de que não vai ser o gestor de conta depois a decidir se o crédito vai ou não ser concessionado. Acredito que também tem um pouco a ver com isso, não é? Portanto, esta tal segmentação. Sim, certo. Sim, hoje em dia tudo tende a ser muito mais automatizado e todas as decisões tendem a ser muito mais baseadas em algoritmos, até para em algumas situações não se cometer alguns dos erros do passado, não é? Se perder um pouco da subjetividade que é tomar uma decisão desse género. Se me disser, mas isso algoritmos é a solução mais certa do que termos relações humanas e decisões emocionais? Eu não sei se é a mais certa que existe, mas parece-me a menos má, não é? Ou seja, de todas aquelas que nós temos neste momento em cima da mesa, uma decisão objetiva e calculista parece-me ser a menos má decisão, por muito que muitas vezes falhe e esteja a ter decisões más, mas pronto, mas é o que é, ou seja, é impossível ter tudo certo. Sim. Mas é um bocadinho isso. Eu acho que também vamos começar a ter bancos especializados em créditos, quer dizer, se calhar o banco que gera o meu dia-a-dia não é o banco que me empresta o dinheiro, se calhar são bancos, acabarão por ser bancos diferentes, não é? E muito mais, um que é muito mais focado em emprestar dinheiro e otimiza muito mais a sua operação em fazer empréstimos e que pode trabalhar nos seus algoritmos e otimizar os seus algoritmos, porque é só aquilo que ele faz, não faz mais nada, e outro que é muito mais focado no relacionamento do dia-a-dia e na gestão do dia-a-dia de contas, das contas das empresas, e porque é só aquilo que ele faz. Eu acho que isto vai acontecer e acho que aqueles bancos que não se conseguirem adaptar vão basicamente tornarem-se em caixas fortes de dinheiro, ou seja, vamos ter que ter bancos que a única coisa que fazem é guardar o dinheiro, não é? Ou seja, que também tende a desaparecer, não é? Fisicamente. Certo, por muito que hoje em dia seja assim, mas pronto, alguém vai ter que o guardar em algum lado. E se repararmos, os challenger banks, os novos bancos, não são propriamente, eles não emprestam dinheiro, por isso eles não têm dinheiro para emprestar, não é esse o negócio deles, não é? O negócio deles é a gestão das contas das pessoas e a gestão das relações e dos pagamentos e das transferências e afins, e trabalham de volta disso. Há outros que não, o relacionamento é emprestar, há outros que o relacionamento é fazer depósitos, não é? A maior parte das pessoas não faz grandes depósitos no Challenger Banks, não diz assim, tenho que criar uma conta poupança, vou ali ao Revolut ou ao N26 criar uma conta poupança. Não, normalmente vão a um banco mais tradicional, mais focado em criação de poupança. É isto que eu acho que vai acontecer, vai começar a haver estas segmentações. Vocês na Locker trabalham também para outros países, não é? Para além de trabalharem com os principais bancos portugueses, não é? E essa informação é pública. Sim. Trabalham também com outros países. Como é que vês a evolução da nossa banca face à dos outros países? Está alinhavada com aquilo que se pratica noutros países? Está mais atrasada esta questão da digitalização, menos evoluída? Como é que vês
Não, não. A nossa banca é bastante evoluída digitalmente. Sempre foi, aliás. Eu que sou uma pessoa que viajo bastante, a mim sempre me fez muita impressão chegar a outros países e ver que não tinham o tipo de digitalização bancário que nós temos, ok? Porque nós não, é difícil encontrarmos um país com uma banca tão digitalizada como a nossa. E mais que a nossa, eu não conheço nenhum, ok? Uhum. Está tudo dentro do mesmo patamar. A nossa banca, nós conseguimos fazer muita coisa no mundo digital, que na maior parte dos outros países isso ainda não é possível. Okay? Nós temos países onde ainda nem sequer é possível levantar dinheiro com um cartão de um banco, levantar dinheiro numa ATM de um outro banco, por exemplo. Okay? Até nisso, Certo. nós aqui, hoje em dia, nós conseguimos Nós já qualquer fomos ATM multibanco. o país europeu com maior número de ATMs, não é? Não sei se era Sim, por distância, por habitante, mas recordo-me que houve uma altura que saíam mas nem os é números só. assim. É isso, mas nem é só o número de ATMs, é o número, a interligação de todo o sistema bancário. Também não está o isento do facto de sermos um país relativamente pequeno, obviamente, e de termos uma interligação bancária muito interessante e que funciona bastante bem. Lá fora não é tanto assim, ou seja, lá fora há mais ilhas, tens os grandes bancos e tens os grandes grupos económicos de determinados bancos, e cada um tem a sua solução, ok? Pois a interligação entre eles não é assim tão transparente, pá, há ali mais alguns problemas à mistura. Por isso nós somos bastante evoluídos do ponto de Uhum. vista digital. Claro que os Challenger Banks são mais evoluídos que a nossa banca, em áreas específicas, ok? Porque são coisas focadas e porque Certo. são Challenger Banks e porque estão a dar cartas a nível europeu, ou seja, nascem logo com uma visão europeia ou mundial, ou dizer, não nascem para servir um país, ok? Enquanto que os bancos mais tradicionais normalmente nasceram para servir aquele país, depois foram crescendo, foram fazendo aquisições, fusões e afins, mas nasceram para servir aquele país. Um Challenger Bank que nasce hoje em dia, nasce com, pá, não, isto tem que ser global, tem que ser Certo. igual para toda a gente no mundo inteiro. Mas temos uma banca muito evoluída digitalmente. Lá fora, eu encontro muitos dos nossos clientes e potenciais clientes, alguns deles estão inclusive a dar os primeiros passos para coisas que aqui já é normal há 3 ou 4 ou 5 anos. Sim. E já ouviste falar, provavelmente, eu li há dias que o Klarna, portanto, que é até Sim, considerado como a fintech mais valiosa da Europa, não é? Tem uma cotação, ou é avaliada em 45 mil milhões de euros. Anunciou recentemente que vai chegar a Portugal, que vai abrir a operação em Portugal. Eu confesso que sim. não conhecia este banco. Isto é que é uma espécie de Revolut. Não, não é bem um banco. É uma Eles são suecos, entidade. não é? É Então, uma, estão sediados sim, na eles Suécia. vêm da Suécia. É uma entidade financeira que trabalham numa área que se chama Buy Now, Pay Later. Ou seja,